Boa noite. Então, hoje é Ezequiel capítulo, não Ezequiel capítulo 2, Ezequiel segundo estudo, né? A gente vai pegar, como a gente está fazendo um resumo, a gente vai pegar fazer um apanhado de diversos capítulos aí. Através do Ezequiel capítulo 2, eu acho que a gente consegue ter até fazer uma recapitulação aí do estudo anterior. Ezequiel 2 diz, ele me disse, Deus me disse, filho do homem. É interessante que Ezequiel, Daniel já fez isso. E Ezequiel também faz, que é a expressão filho do homem, né? Que vai ser bastante usado por Jesus depois. E Jesus parece que realmente Jesus tira de Ezequiel e de Daniel, que são os livros que mais usam. Tem alguns livros que não usam essa expressão. A maioria dos livros do Antigo Testamento não usa essa expressão. Agora é interessante que justamente em dois livros que têm uma literatura apocalíptica, aparece essa linguagem e esse termo do filho do homem. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Lembrando que Ezequiel está tendo diversas visões de Deus, né? Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde. Quem? Os israelitas, né? O povo de Deus. Nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Então aqui vejo, pessoal, a falta de arrependimento, né? Esse povo tem se revoltado contra mim, eles, os seus antepassados, né? É recorrente. Então é falta de arrependimento realmente e afastamento de Deus. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Quer aquela nação rebelde ouça, a nação de Deus, o povo de Deus, mas que é rebelde, que é obstinado e não quer ouvir. Então, mas quer eles ouçam, quer deixe de ouvir, saberá que que um profeta esteve no meio dela. Quer dizer, Deus mandou o seu profeta, Deus mandou a sua voz. Assim como Deus hoje continua nos dando a sua palavra. E há milhares de profetas espalhados pelo mundo, falando a palavra de Deus. Todos os domingos, não só nos domingos, né? Todos os dias, há profetas anunciando a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada. Mas o povo quer ouvi-la, o povo quer escutar a palavra. Agora, quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, saberão que um profeta esteve no meio dela. Quer dizer, eles podem não ouvir, mas que Deus mandou o seu profeta, Deus mandou. Né? Deus manda os seus profetas. A palavra de Deus continua sendo anunciada, por mais que muitos não queiram ouvir. E muitos, de fato, não vão querer ouvir. Mas a palavra de Deus está sendo anunciada. Pessoal, no juízo final. É isso que Deus está querendo dizer aqui. A destruição de Jerusalém foi um juízo final antecipado, foi um momento de castigo divino, foi um momento da ira de Deus, que é o que vai acontecer no juízo final de novo. Não é que Deus quer castigar, Deus não quer, Deus sempre chamava ao arrependimento, Deus continua fazendo isso, Deus continua chamando ao arrependimento. Agora, assim como aconteceu no Antigo Testamento, que Deus chamou ao arrependimento até, e não houve arrependimento, até um dia que Deus castigou e Deus despejou a sua ira e foi um juízo final antecipado que aconteceu com Jerusalém. Assim vai acontecer no juízo final, mas as pessoas estão tendo oportunidade, as pessoas estão tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo amplamente anunciada. Quer ouçam, quer deixem, quer essa nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberão que um profeta esteve no meio dela. Deus está fazendo a sua parte e a palavra de Deus está sendo anunciada.
E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Bom, pessoal, quem está acompanhando nossos estudos, a nossa série de estudos, vai lembrar que a mesma coisa aconteceu com Jeremias, né? Jeremias é do mesmo tempo. Jeremias, a mensagem de Deus é para o mesmo povo. Só que esse povo, parte dele foi levado para a Babilônia, e daí Ezequiel virou profeta na Babilônia, e parte dele foi para o Egito, e levaram Jeremias junto. E Jeremias, então, é a voz de Deus para os judeus que estão no Egito, enquanto Ezequiel é a voz de Deus para os judeus que estão na Babilônia. O povo é o mesmo. Os profetas são do mesmo período, Ezequiel e Jeremias, né? Talvez até tenham se conhecido. E Jeremias a gente estudou, né? Jeremias se desgostou da própria vida, tamanha perseguição que ele sofria de todos, né? Do seu próprio povo, porque não queria escutar a palavra de Deus. E Deus fala que, de certa forma, vai acontecer a mesma coisa com Ezequiel, né? Não tenha medo dessa gente, nas suas palavras, então vai ser ofendido. Não tenha medo das suas palavras. Não tenha medo ainda que cerquem espinheiros, né? Espinhos, escorpiões, né? Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Então, certamente, Ezequiel também, assim como Jeremias, sofreu ameaças, sofreu zombaria, sofreu difamação, né? É o mesmo período, né? Então, não foi só Jeremias, foi Isaías já antes, foi Jeremias, foi Ezequiel, e depois é o que Jesus diz para os judeus, para os fariseus, né? Que vocês sempre fecharam os corações para os profetas e mataram os meus profetas e os que foram enviados. É o que Jesus diz para Jerusalém na sua época, né? Mas é isso. Então Ezequiel também sofreu perseguição por estar pregando a verdade. Você lhes falará as minhas palavras. Lembrando que não são as palavras de Ezequiel, assim como não são as palavras de Jeremias. As palavras são de Deus, sempre são de Deus. Pedro vai dizer: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As palavras são de Deus, mas quem apanha é o profeta. Quem sofre a zombaria é o profeta, que é um profeta de Deus, né? Você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. Aqui é uma tradução do hebraico, né? É porque livro não existia na época, então isso aqui é uma tradução moderna, era um rolo, né? É onde estava escrito, talvez um pedaço de couro enrolado, né? Ou um pedaço de papiro, um papel da época enrolado, então era um rolo, né? Então nele estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ais são advertências. Os ais são sempre um juízo de Deus. É Deus dizendo, ai de você, né? Porque eu vou te castigar. Então, palavras de lamento, de pranto e de ais. É Deus avisando. São as palavras que Ezequiel vai anunciar no decorrer do livro. Isso aqui é Ezequiel capítulo 2. Nós estamos no início ainda, é uma das primeiras visões, né? A gente viu na semana passada que Ezequiel está organizado em ordem cronológica. Então, aqui é o início das visões ainda, e Deus está dizendo para Ezequiel dar esse rolo e vai mandar Ezequiel comer esse rolo. E esse rolo está escrito em ambos os lados, é a palavra de Deus, né? É o que Deus vai falar. E daí é interessante, ó, na continuação, ele me disse, filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel.
Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou o filho do homem, coma este rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca ele era doce como mel. Lembra aí o Salmo 19, o Salmo 119 também, que fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, né? Então é a palavra de Deus. Depois ele me disse, filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Então, vejam como é que começa, vamos só voltar um pouquinho. Você lhes falará as minhas palavras. Ezequiel é a boca de Deus para o seu povo, da mensagem de Deus para o seu povo. Então, agora, figuradamente, simbolicamente, Deus manda ele comer este rolo, comer essa palavra, né? E comer tudo. Come esse rolo que estou lhe dando e encha o seu estômago com ele, né? Então, ele ficou cheio dessa palavra de Deus. Essa palavra, quando ele comeu, era doce como mel. E então, uma vez cheio da palavra de Deus, nutrido dessa palavra de Deus, né? Agora vá à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Quer dizer, primeiro você está cheio da palavra de Deus, então você compartilha essa palavra de Deus. Eu coloquei essa imagenzinha que eu achei na internet aqui. Comer a palavra de Deus é encarná-la e assumi-la concretamente na vida diária. É comer essa palavra de tal forma que essa palavra seja alimento para a nossa alma e ela seja diluída nas nossas células, né? Quer dizer, eu tenho a palavra dentro de mim e me nutro, me alimento da palavra de Deus. É muito interessante e principalmente nessa perspectiva de que ele tinha que pregar as palavras de Deus. Não são as palavras dele, são as palavras de Deus. Ele come, ele se enche dessas palavras, ele, né? Como até o seu estômago estar cheio dele. Então, ele se enche da palavra de Deus e agora ele vai falar, vá à nação e diga-lhe as minhas palavras. São as palavras de Deus que ele vai anunciar. Na continuação, Ezequiel 3, ele diz: Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel, quer dizer, a sua própria língua. Não irá a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Essa que é a acusação de Deus, né? Eu não estou enviando vocês a outra língua, você é para falar em outra língua, outro povo. Tinha lá os medos, os persas, né? Se tinha os gregos, se tinha diversas línguas ao redor. Mas Ezequiel não era para ir para os outros povos, era para o povo de Deus, era para a mesma língua. E daí a acusação de Deus é: certamente se eu o enviasse para esses outros povos de outras línguas, eles o ouviriam. Mas a nação de Israel não vai querer ouvir, porque não quer me ouvir. Pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Não é a primeira vez que Deus diz isso, Deus repete isso em outros profetas. Tem outra passagem bíblica que diz assim: eles não negaram você, eles negaram a mim. E é sempre assim, né? Se não nega o pastor, está se negando, na verdade, a palavra de Deus. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Às vezes a revolta contra um pastor, na verdade é a revolta contra a palavra de Deus, porque o que o pastor fala incomoda, mas não é porque o pastor incomoda, é porque Deus está incomodando o pecado das pessoas, mas as pessoas, ao invés de se corrigir, de escutar a palavra de Deus, a voz de Deus, eles perseguem o pastor, eles falam mal do pastor e criticam o pastor, que é a voz de Deus. Na verdade, o problema não é com o pastor. A nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada, né? Esse é o problema, muitas vezes. E daí é interessante, Ezequiel 10, isso daqui é de arrepiar.
O Senhor disse ao homem vestido de linho, ele tem uma visão agora em que a glória de Deus deixa o templo. Vá entre as rodas, por baixo dos querubins. A visão é um pouquinho mais longa, eu estou resumindo aqui. Apareceram rodas, querubins, né, anjos. Enche as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalha-as sobre a cidade. Espalha sobre a cidade. Provavelmente já simbolizando que Jerusalém seria queimada, né? Então espalhe essas brasas ardentes sobre a cidade. Lembrando que até o capítulo 24 de Ezequiel, Jerusalém ainda estava inteira. E Deus está chamando ao arrependimento. Ezequiel começa a profetizar 7 anos antes da destruição de Jerusalém. Então, aqui ainda não tinha sido destruída. Pega brasas ardentes apanhadas entre os querubins e espalha sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória de Deus do Senhor. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo. E aqui é uma visão que essas coisas estão acontecendo no céu também. Então, a glória do Senhor realmente sai pela porta do templo e vai para o céu. Sai do templo. E isso, pessoal, é isso é de arrepiar para quem entende o significado disso. E deve ter sido de arrepiar para Ezequiel também, porque durante todo o Antigo Testamento, desde que Deus deu o tabernáculo lá no deserto, que depois virou o templo, o tabernáculo era a habitação de Deus na terra. Era o lugar onde Deus estava entre o seu povo. Deus habitava entre o seu povo no templo. Né? E agora é esse momento em que Deus sai pela porta do templo. Isso significa: eu não estou mais com vocês. Deus sai do meio do seu povo. Agora o povo está entregue à sua própria sorte, né? Isso é tremendo, quando Deus chega ao ponto de sair, de abandonar. Que isso jamais nos aconteça, que jamais nos falte arrependimento e comunhão com Deus. Foi o que aconteceu com o seu povo e Deus saiu do templo. E aí, pessoal, a gente tem que... Deus pode sair também e... Né? Deus pode sair. Quando Deus é rejeitado continuamente, Deus pode sair. Isso não quer dizer, nós vamos ver na continuação do tempo, que depois Deus voltou, o templo foi reconstruído, né? Deus voltou à sua casa, com certeza. Deus não quer permanecer longe. Agora, quando alguém é obstinado e rebelde e continuamente se volta contra Deus, Deus pode tirar a sua glória, tirar a sua mão, sair e se afastar. E quando Deus faz isso, isso é a perdição da pessoa, né? E daí a pessoa está entregue à própria sorte, não é sorte, né? Entregue ao próprio azar, porque sem Deus. Então, isso aconteceu ao povo de Israel, porque o povo de Israel foi obstinado e rebelde, não se arrependeu, apesar de todos, né? Todos os chamados de Deus ao arrependimento. Que isso não aconteça com a gente. A gente precisa ouvir essas palavras e aprender com isso, né? Deus quer de nós humildade e arrependimento contínuo, todos os dias trabalhar a vida, pedir perdão a Deus, voltar, viver em comunhão com Deus, não continuar no pecado, né? Não continuar na vida de pecado, querer melhorar, pedir a ajuda de Deus, pedir o perdão de Deus, né? Ezequiel capítulo 3, a continuação diz: Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Sentinela, nas Bíblias mais antigas, dizia atalaia. Deus torna Ezequiel um atalaia. O que era um atalaia? Um vigia que devia avisar o povo do perigo que se aproximava. Então, isso aqui em Israel era muito comum, né?
essas torres. O atalaia é o vigia lá em cima, ele fica olhando dessa torre longe para ver quando alguém se aproxima, quando o exército inimigo se aproxima. E a função do vigia, do atalaia, do sentinela, era quando ele visse uma movimentação estranha, quando ele visse um exército inimigo, ele tocava a trombeta para que todo o povo, para que os portões fossem fechados, para que as pessoas rapidamente se preparassem para a batalha, para a guerra. Então, a função do sentinela, o sentinela não podia dormir no ponto, porque senão a cidade podia ser destruída. A função do sentinela é de tocar o alarme e dizer, olha, o perigo é iminente, né? É exatamente isso que Deus manda Ezequiel ser. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim você será responsável pela morte dele. Por que você? Porque eu te coloquei como vigia, como sentinela, para tocar o alarme, para avisar ele, para adverti-lo e dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele. Mas você não tocou o alarme, você não falou, você não anunciou, você não avisou que ele seria destruído, que ele seria morto, e ele foi morto, né? Então veio e o dia veio, a morte, né? A batalha chegou e ele pereceu. E é claro que Deus está falando de vida aqui. A morte aqui não a questão aqui é falta de arrependimento vida eterna e morte eterna, né? Não é a morte física necessariamente, mas é a condenação eterna. Deus está pedindo para que Ezequiel seja o seu mensageiro e anuncie sua palavra e avise o povo dos seus pecados. E se ele não fizer isso, Deus vai pedir dele a vida das pessoas que não foram avisadas. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele, porque você não o avisou. Porque você não fez o que você precisava fazer para salvar a vida dele. Você não o avisou do perigo que ele estava correndo. E por isso ele vai perecer, né? Vai ser condenado à morte eterna, mas porque você não avisou. Pessoal, isso já vamos chegar lá, né? Se, porém, você o advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. Isso nos faz lembrar da nossa responsabilidade nesse mundo, essa responsabilidade missionária de proclamar a palavra antes que venha o juízo final. As pessoas estão perecendo e as pessoas vão no final da história. As pessoas não querem mais ouvir isso. Infelizmente, tem muita gente obstinada e rebelde hoje também que acha que isso daí é lenda. Jesus diz: o mundo termina em céu e inferno. Irão esses para a condenação eterna, né? Para a salvação eterna, e esses para o juízo eterno, diz Deus. Mateus capítulo 25, volta de Cristo. Então, só tem esses dois destinos: vida eterna. O rei virá em poder e glória e separará as ovelhas, os cabritos das ovelhas. Porá uns à sua direita e outros à sua esquerda. Aos da sua direita dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que estiverem à sua esquerda, os cabritos, vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado, e afastai-vos, malditos, para o fogo eterno. Só tem vida eterna,
né, novos céus e nova terra com Deus, ou inferno. É céu e inferno no futuro. É isso. Então, sabendo disso, as pessoas estão caminhando para o inferno, estão caminhando para a morte eterna, né? Entende? Então, se você sabe da verdade, sabe da palavra de Deus, e não compartilha, e não fala, e não avisa, você se torna cúmplice, você se torna culpado também. E por isso que Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? É a importância de sabendo que as pessoas vão perecer, e vão para o inferno, de fato. Você querer salvar a vida. A questão é salvar a vida dos que estão ao seu redor. E isso inclui testemunhar, isso inclui falar. Então, se você fala, se você testemunha, mas a pessoa não quer ouvir, ela foi avisada. Agora, se você não fala, então você tem culpa, né? Tá? Esse é um chamado à missão aí, nossa também, não só de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 diz assim, o Senhor me disse o seguinte, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a responsabilidade individual. Antes a gente viu a responsabilidade de Ezequiel de ser um atalaia. Agora a responsabilidade individual sobre o pecado e sobre a condenação eterna. O Senhor me disse o seguinte, por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? Esse ditado é repetido em mais livros, não só em Ezequiel. E parece que esse ditado ele já era repetido há um bom tempo no meio do povo de Israel, virou um ditado popular. Para virar um ditado é porque está sendo repetido há bastante tempo, né? Muitos estudiosos aqui acham que talvez esse ditado ele veio de uma compreensão errada lá dos 10 mandamentos, do final dos 10 mandamentos. No final dos 10 mandamentos, Deus diz assim, que ele castigará até a terceira e quarta gerações aqueles que me desprezam. E tratarei com misericórdia até 1000 gerações aqueles que me amam. Mas castigarei até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Então, dá a impressão ali que Deus vai castigar o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E parece que isso começou a virar um ditado popular no meio de Israel, de que os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Aqui é aquela questão do tanino, envolvendo o tanino da uva verde, por exemplo, né? Aquela uva que quando você, assim, que não está madura ainda, quando você come, trava a boca, dá aquela travada na boca, né? Então, o ditado era, os pais comeram a uva e o efeito veio nos filhos, na boca dos filhos, como assim, os pais erraram, os pais pecaram e os filhos foram castigados por causa do pecado dos pais. Então, vejam de novo, o que Deus está dizendo? Por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo esse ditado, né? Que diz, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. Vocês nunca mais devem repetir isso. E agora Deus vai esclarecer. Essa compreensão, ela está errada. E estava errada. E Deus vai corrigir. E Deus não quer mais. Vocês nunca mais repetirão esse ditado em Israel. O que é o correto? E agora Deus vai explicar. Isso aqui, para mim, é a passagem mais clara da Bíblia. Se alguém tem dúvida sobre isso, essa passagem é a passagem mais clara da Bíblia sobre isso. Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 18. Agora Deus esclarece. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. E aqui já está a linha mestra. A pessoa que pecar é que será condenada. Morrerá aqui não é morrer fisicamente, é a condenação, tá? A pessoa que pecar é que será condenada, é que morrerá.
E agora ele vai dar exemplos disso, tá? Para deixar bem claro. Imaginem que exista um homem verdadeiramente bom, correto, honesto. Esse homem não adora os ídolos dos israelitas, nem come carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, ele não engana, não rouba ninguém, devolve aquilo que foi dado como garantia de empréstimo, dá comida ao que tem fome e roupa a quem está nu, não, quando empresta, não cobra juros altos, recusa-se a fazer o mal, e em qualquer questão as suas decisões são justas. Obedece os meus mandamentos, guarda cuidadosamente as minhas leis, esse homem é correto e viverá, diz o Senhor Deus. Esse vai ser salvo, né? Ele está fazendo o que é correto, está vivendo uma vida correta, perfeito? Então aqui nós temos a primeira geração, digamos que é o pai. O pai foi correto, viveu corretamente, obedeceu a lei de Deus, seguiu os mandamentos de Deus, viveu em comunhão com Deus, perfeito? Primeira geração, o pai correto. Esse homem é correto e viverá. Vamos lá para a segunda geração. Imaginem também que esse homem agora tenha um filho. Agora, um filho que rouba, mata, faz coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, seduz mulheres casadas, engana os pobres, rouba, fica com aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, ele vai a templos pagãos, adora ídolos nojentos, empresta dinheiro a juros altos. Será que ele vai viver? Não, não vai, diz Deus. Ele fez todas essas coisas vergonhosas e morrerá por causa das. Ele será condenado pela sua vida. Esse filho será culpado da sua própria morte. Perfeito. Então, vejam, o pai. Aqui a gente pode até aplicar mais um detalhe. Porque uma vez uma pessoa disse: Ah, pastor, mas eu não preciso ir para a igreja porque a minha mãe ora por mim. É tipo assim: Ah, minha mãe vai na igreja todo domingo, a minha mãe ora por mim, então eu não preciso ir. Como se a fé da mãe ou o que a mãe faz valesse para o filho e para a salvação do filho. E não é o caso. O pai foi uma pessoa correta, vamos lá para a primeira geração, esse homem é correto e viverá, o pai. Agora, o filho que fez tudo errado, que não seguiu a Deus, que não desprezou os mandamentos de Deus, viveu uma vida, né, no pecado, esse filho será culpado da sua própria morte, ele fez essas coisas vergonhosas, ele morrerá por causa dela, será condenado. Independente se o pai foi a pessoa mais justa do mundo. Qual é a regra? A pessoa que pecar é que morrerá. Então, se o pai foi uma pessoa honesta, justa, correta aos olhos de Deus, ele será salvo. Agora, se o filho, independente se o pai foi a pessoa melhor do mundo, se o filho fez tudo errado, ele vai ser condenado. Porque é individual, a alma que pecar é que será condenada. Quer dizer, é individual, a responsabilidade é individual. Agora vamos lá, segunda geração. Qual é o ditado? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram ásperos. Então, o pai fez errado e os filhos vão pagar pelos pecados do pai. Agora vejam. Então, segunda geração. Esse daqui fez tudo errado, certo? Agora esse daqui vai ter um filho. E daí? Deus vai castigar os pecados dele nos filhos? Vamos ver. Terceira geração. Agora imaginem que, por sua vez, esse filho tenha um filho. Esse filho vê todos os pecados que o pai cometeu, mas não segue o seu exemplo. Não adora os ídolos dos israelitas, não come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos, não seduz mulheres casadas, não explora, não rouba ninguém. Ele devolve aquilo que lhe foi dado como garantia de empréstimo, dá comida a quem tem fome, roupa a quem está nu. Ele se recusa a fazer o mal e não empresta dinheiro a juros altos. Guarda as minhas leis e obedece aos meus mandamentos. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. Está aqui, ó. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que ele viverá. Por quê? Porque a alma, qual é a regra? A pessoa que pecar é que morrerá. O pai, a segunda geração, fez tudo errado,
Mas Deus não castigou na terceira geração os pecados do pai. Ele não morrerá por causa dos pecados do pai. É certo que viverá. Então, pessoal, por isso que eu falo para vocês, Ezequiel capítulo 18, se alguém tem dúvida sobre isso, Ezequiel capítulo 18 é o capítulo que esclarece isso. Deus dá, tipo, exemplos de gerações diferentes para deixar absolutamente claro né, o que é certo sobre isso. E o certo é que cada um tem responsabilidade própria. Deus não vai castigar os filhos pelos pecados do pai. E daí ele continua ainda. Ele faz uma conclusão. O pai dele enganou, roubou, só prejudicou os outros. Por isso morreu por causa dos seus próprios pecados. Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é essa, é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis, as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. A responsabilidade é individual. E aqui também não é que a salvação é por obras, né? É que as obras evidenciam a fé. Tiago deixa isso claro. As obras são a evidência da fé. Uma pessoa que procura viver uma vida correta, que procura uma vida de obediência a Deus, que não vai cobrar juros altos para não prejudicar as outras pessoas, que dá, né, como é que ele fala ali, dá comida aos pobres, dá comida a quem tem fome, não rouba, né, que não explora, que devolve o que pegou com empréstimo. Tudo isso está mostrando a fé da pessoa, o comprometimento de vida da pessoa, né? Então, essa pessoa será salva pela fé que teve e pelas boas ações que são frutos da fé. Da mesma forma, aquela pessoa que, que não tem fé e por isso viveu uma vida de pecado e completamente independente de Deus, né, no pecado, também vai arcar com as consequências para ser condenado. Então, esse texto aqui é absolutamente claro e deixa absolutamente claro para qualquer um que tiver dúvida. Ezequiel capítulo 18, guardem aí, isso aí fica gravado também. Se algum dia alguém tiver dúvida, vocês sabem aonde recorrer aí para lembrar o capítulo. O texto continua mais um pouquinho, é bem interessante. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Quer dizer, uma pessoa que foi por um caminho errado, que pegou um caminho errado, ela sempre tem a oportunidade de se arrepender e de voltar, enquanto há tempo, né? Por isso não pode deixar para amanhã, mas sempre, se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, se fizer o que é certo e bom, não morrerá, não será condenado, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto, agora bem, mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da infidelidade dos seus pecados. Então, pessoal, assim como alguém que está fazendo o errado, se um homem mau parar de pecar e guardar os seus leis, ele viverá. Agora também se alguém estava fazendo tudo certo, né? E de repente vira e começa a fazer tudo errado e acha que mas Deus, olha tudo de bom que eu fiz, né? Antes, sim, mas como é que foi o final da tua vida? Você se entregou ao pecado e se afastou completamente de mim e fez tudo errado. E esse final é que vale, que está mostrando, na verdade, a fé da pessoa. Então, se um homem correto deixar de fazer o bem, começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada de Deus. Ele morrerá por causa da infidelidade de seus pecados. Por isso, pessoal, que o apóstolo Paulo, parece que o apóstolo Paulo repete isso mais de uma vez. O apóstolo Paulo tinha muito medo disso. Ele diz assim, ó, mas esmurro
meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu ensino os outros, eu faço bem, eu faço tudo mais e, de repente, eu mesmo sou desqualificado. E eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Isso é a luta contra o pecado, continuamente. Porque senão eu mesmo posso ser desqualificado. Né? Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não é certo. Isso não está certo. A pessoa fez tudo certinho, a pessoa viveu 30 anos fazendo tudo que é certo diante de Deus, e os últimos 10 anos ela fez tudo errado, morreu e foi para o inferno. É isso que Deus disse aqui nesse texto. Mas o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar, ao contrário do outro que começou a pecar, justamente no final da vida. Né? Por isso, é certo que ele não vai morrer. O que estava fazendo errado e deixou de pecar não vai morrer, mas continuará a viver. Agora, eu, Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando. E não deixe que o seu pecado os destrua. E isso, pessoal, aqui, é para todos de todas as épocas. Isso aqui vale para nós também, né? Arrependam-se de todo o mal que estão praticando. Não deixe que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo, criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Eu falei aqui na igreja no domingo, não sei, provavelmente a maioria que está participando aqui não estava no culto aqui, né? Isso daqui é exatamente o significado da palavra metanoel e metanoia em grego no Novo Testamento, que é traduzido por arrependimento. Arrependimento, tradução de arrependimento, metanoel, metanoia, significa mente nova. Arrepender-se é ter uma nova mente, é querer fazer diferente, é reconhecer que está fazendo errado e ter uma nova mente, uma nova perspectiva, um novo coração, Eu quero fazer diferente, eu quero fazer melhor, eu quero fazer do jeito que Deus quer que eu faça. Aí houve arrependimento. Arrependimento pressupõe mudança de atitude, mudança de vida, mudança de mente, mudança de coração. Criem dentro de vocês mesmos um coração novo, uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Parem de pecar e vivam. Parem com o pecado. Arrependam-se. Produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista, né? Mensagem de domingo passado. Revelarei e daí, para terminar o estudo de hoje, Ezequiel capítulo 36, a promessa de restauração. Eu revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. O povo de Deus profanou, envergonhou o nome de Deus, pôs o nome de Deus na lama com a sua vida, com o que fizeram. E Deus diz aqui que ele revelará a santidade do seu grande nome. Eu revelarei a santidade do meu grande nome. Deus vai de novo fazer o nome dele, vai erguer o seu nome, o nome que o seu povo com seus pecados jogaram na lama, enlamearam, sujaram. Deus, pela santidade do seu grande nome, Deus vai fazer isso. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Agora, o povo que tinha profanado o nome de Deus no meio das outras nações, enlameado, sujado o nome de Deus no meio das outras nações, Deus fará com que, por amor à sua santidade, ao seu santo nome, Deus vai fazer de novo o seu nome puro entre as nações. Por meio de vocês, Deus vai usar novamente o seu povo
para manifestar a sua santidade diante das outras nações. Como Deus fará isso? Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países, eu os trarei de volta para a sua própria terra. Notem aqui, até o capítulo 24, Jerusalém não estava destruída. A partir do capítulo 24, Jerusalém já tinha sido destruída e o povo já tinha sido deportado para outras terras. Nós estamos em Ezequiel 36. É o final de Ezequiel já. E agora Deus diz: eu os tirarei do meio das nações e os congregarei de todos os países. Eu os trarei de volta para a sua própria terra. Quer dizer, Deus já está prometendo que Deus vai reunir esse povo de novo, esse povo que foi espalhado por toda a terra. Deus vai reunir esse povo de novo, por amor dele mesmo e por amor do seu nome. E Deus vai manifestar a sua santidade diante das nações por meio de vocês. E para isso Deus vai reunir esse povo de novo, congregar esse povo de novo, o seu povo. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados, Deus vai purificá-los. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Antes eles tinham o coração endurecido. Agora Deus vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui, pessoal, isso se cumpre na vinda de Jesus, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz e nos lava e nos purifica de todo o nosso pecado. E agora nós somos esse povo de Deus que foi purificado. Eu os purificarei de todas as suas impurezas. Isso já aconteceu, graças a Jesus. Somos purificados das nossas impurezas, purificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Com o derramar do Espírito Santo e sobre a ação do Espírito Santo acontece isso, eu porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e o coração de carne, e é o que aconteceu quando o Espírito Santo nos converteu, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz de Deus, quando o Espírito Santo tocou em nossos corações e santificou a nossa vida. E há em nós porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem os meus estatutos, guarde e observe os meus juízos, e o Espírito Santo nos leva à obediência, a querer viver uma vida de gratidão a Deus, uma vida de serviço a Deus, uma vida consagrada a Deus, uma vida de obediência. Então, isso tudo já aconteceu com Jesus, que nos purificou dos nossos pecados, sob a ação do Espírito Santo, que santifica a nossa vida. E então vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora vamos voltar. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? De Deus ter feito isso na nossa vida. O propósito disso é glorificar o seu santo nome. Não é para nossa honra e glória. Deus fez tudo isso na nossa vida para que a gente seja sal para a terra e luz para o mundo. Vamos voltar? Eu revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Por meio de vocês. Por meio de nós, Deus manifesta a sua santidade ao mundo. Por meio de nós, a luz de Deus brilha nas trevas, brilha ao mundo, e o nome de Deus é glorificado através de nós, pela nossa vida. Notem a importância disso. Deus, eu revelarei a santidade do meu grande nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor. As nações saberão que eu sou o Senhor quando eu manifestar a minha santidade às nações diante delas por meio de vocês. Por meio de vocês quem? Desse povo que foi purificado das suas impurezas, que ganhou um novo coração, né?
que Deus pôs dentro de nós um espírito novo, um espírito que nos leva a andar nos seus estatutos, guardar, observar os seus juízos, querer glorificá-lo. Então, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e nós manifestamos a santidade de Deus diante das nações. As nações saberão que eu sou o Senhor por meio de vocês, por meio de nós, o seu povo purificado, né, que tem o Espírito Santo. Esse é o nosso propósito de vida. Não é para nós mesmos, mas Deus fez isso tudo na nossa vida para que a gente nós sejamos os atalaias, nós sejamos sal para essa terra, nós sejamos luz para este mundo, e a gente santifique o nome de Deus através da nossa vida, através das nossas boas obras, das nossas boas atitudes, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é enlameado por cristãos que vivem na desobediência e que vivem no pecado, mas o nome de Deus é glorificado através da vida, né, do seu povo. O nome de Deus é santificado através da nossa vida, por meio de nós. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém. Então, hoje foi o estudo 2, o estudo, semana que vem vai ser o estudo 3, vai ser ter o 3 e o 4. Vou antecipar para vocês o que vai ter no 3. No 3, nós vamos ver, vai ter partes do juízo final, que veio sobre o povo no Antigo Testamento, e o juízo final do Novo Testamento, que já aparece em Ezequiel. Aparece em Ezequiel a luta final a batalha final de Og e Magog, de Magog, né, principalmente, que vai aparecer no Apocalipse, e eu vou mostrar isso para vocês, essa questão né, dessas conexões com o Apocalipse também, que tem a ver com o Advento, período que a gente está vivendo. E o estudo 4, daí, já na semana anterior ao Natal, vai ser um estudo só pegando as profecias messiânicas que falam sobre Jesus, que aparecem em Ezequiel, e daí vai combinar com o Advento, uma semana antes do Natal, a vinda de Jesus, já profetizado através de Ezequiel. Então, são 2 estudos aí imperdíveis. Nós estamos resumindo o livro de Ezequiel. Esse é o supra-sumo, tá? Estou fazendo o resumo. Então, o estudo 3, eu acho que é imperdível, assim, são conexões que a gente precisa ter nessa época de Advento, na perspectiva da segunda vinda de Cristo, na perspectiva do juízo final, o que aparece em Ezequiel, o que aparece no Novo Testamento, o que aparece no Apocalipse, como essas coisas se cruzam, se conectam. E no 4º estudo, então, as profecias messiânicas sobre a vinda de Jesus que aparecem em Ezequiel, né, na última semana do Advento. Muito bem, ficamos por aqui hoje.